Aí eu vou Fale. deixar você aí muito linda. Eu amo lhe ver. Não sou eu Ai, meu só, Deus do não. céu. Porque eu sou suspeita, porque tia é suspeita, né? Tia, mãe é suspeita, avó. Mas o É povo diz isso. aí, você é linda. Tá todo mundo feliz com a sua presença. Amém. Então, eu estou saindo da tela, mas estou aqui presente, anotando algumas coisas. É só para Tá. a gente focar em você. Pronto. Tá bom, eu recebo. Deixa eu limpar aqui minha tela. Eu recebo esses elogios todos aí, já guardei. Pela fé já recebi, entendeu? Vamos lá, porque vocês são todos suspeitos. Todos vocês, não é só você. Não. Vou lá porque cada respiro aqui é um minuto que a gente perde, né? Olha, a gente tá falando sobre oração. Bom dia, todo mundo que tá me dando bom dia aí, bom dia. Gente, eu tenho dificuldade de falar e ler o que vocês estão falando. Então, se vocês falarem alguma coisa e eu parecer que não tô respondendo, não é pessoal, tá? Porque eu, na verdade, tenho dificuldade porque eu me distraio muito fácil. Então, eu fico concentrada aqui na lente do celular. Mais bom dia para todo mundo. Só lembrando, a gente está falando sobre oração. Nós estamos no tópico de o que é oração. Nós estamos falando alguns detalhes sobre isso. Lembrando que a gente está começando de uma maneira ampla e estamos indo aprofundando esse momento. O Senhor tem frisado muito a questão da paternidade em relação à oração, para que a gente possa acessar tudo aquilo que ele tem para nós, inclusive a presença dele, que é o principal, e com ela todas as outras coisas, todas as bênçãos que nós temos direito nas regiões celestiais. Amém? Ontem a gente falou sobre fazer os pedidos ao Pai, para não pedir só as nossas necessidades e para dar a Deus acesso às nossas vidas. E hoje a gente vai falar, eu pretendo falar de dois tópicos se der tempo, se Deus quiser vai dar, que eu gosto muito particularmente. Então, assim, o primeiro tópico de hoje é que a oração é um ato de adoração. Oração é um ato de adoração. Quando a gente fala de adoração, a nossa mente já condicionada tende a pensar no louvor, e o louvor é sim uma expressão de adoração, mas o louvor não é só o louvor que é a adoração. A oração é um ato de adoração. A adoração é um estilo de vida, tá, gente? A adoração fala de prestar culto, de honrar alguém, de exaltar essa pessoa, de idolatrar alguém, tá? A adoração fala sobre honrar. E um dos significados de honrar é manter-se fiel a. Então, quando eu falo que eu estou adorando ao Senhor, eu estou prestando culto a Ele, eu estou reverenciando Ele, eu estou honrando, me mantendo fiel a Ele, independente das respostas, independente das circunstâncias, eu estou adorando ao Senhor. É por isso que o Senhor odeia tanto a idolatria. É por isso que ele não suporta a idolatria, porque fala sobre um coração dividido entre duas pessoas a quem você está honrando. Não tem como você honrar duas pessoas como Deus, Senhor e Salvador da tua vida. Então, quando a gente fala de Deus, e no sentido da adoração a Deus, a gente está falando que só há um, só há Ele. Então, quando você estiver pensando, às vezes a gente age assim, por exemplo, sabe quando um filho uma criança vai pedir uma coisa pro pai, aí o pai diz assim, não. Aí a criança fala assim, então eu vou pedir pra minha mãe, porque ela vai deixar. Alguém aqui que tem filho já passou por essa situação ou já viu alguma criança fazer isso? Porque o que essa atitude ela demonstra pra gente? Falta de fidelidade a quem disse algo. Se eu pedir para alguém e alguém não deixou, eu vou arrumar uma outra maneira de conseguir isso. Seja com os meus próprios meios, seja manipulando de uma outra maneira, ou então servindo a um outro alguém, ou então confiando em um outro alguém, fazendo pedidos para outra pessoa. E às vezes a gente age assim com Deus. Às vezes a gente fala, não, eu adoro a Deus, e vai para a igreja, e ergue a mão, e louva, glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente age assim com Deus. Eu estou buscando ao Senhor, mas eu não estou tendo o retorno que eu imagino.
então eu vou acabar buscando outra coisa. Nem que seja, de repente, outros falsos deuses, né? Porque só há um Deus, então tudo que não é Deus é demônio. Então não existem outros santos, não existem outros deuses, todos são falsos, todos são demônios e só há um Deus que é o Deus verdadeiro, que é o Deus da palavra de Deus, o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos. Se você adora o Senhor, essa precisa ser uma verdade bem convicta dentro do teu coração. E quando ele diz não, quando ele diz espera, quando ele diz vamos conversar sobre isso, porque Deus tem várias maneiras de falar conosco, e independente de aquilo te satisfazer ou não, você se manter fiel a esse Deus. Adoração, e essa aqui foi o Senhor que me disse para colocar, e eu achei muito legal, porque Deus é maravilhoso nas analogias que ele faz. É quando você olha para Deus. O louvor, ele fala muito sobre a gente falar elogios ao que Deus faz. A gente vai falar sobre isso lá na frente. Mas a adoração, ela concentra em quem Deus é. E quando você concentra no caráter de Deus, né, nos atributos de Deus, na pessoa de Deus, em tudo que ele é, então você está olhando para ele. E o Senhor falou para eu dar esse exemplo aqui, ó. Sabe quando a gente também tá. O Senhor está usando muitos exemplos de criança, né? Eu acho que tem tudo a ver com essa paternidade que ele está querendo colocar no nosso coração de uma maneira permanente. Ele falou assim: sabe quando você está assistindo um filme ou alguma coisa na televisão, com uma criança, na internet, com uma criança e aparece uma cena forte? E é seu filho, seu sobrinho, alguma criancinha que está ali do seu lado, nossa primeira reação é tampar o olho da criança. É virar o olho da criança, é fazer a criança olhar para a gente, é tirar os olhos da criança daquela cena. E o Senhor falou para mim, diz para eles que a oração como ato de adoração é quando eles olham para mim. E quando eles olham para mim, eles tiram os olhos de toda a cena ruim que eles estão vendo. Então, quando a gente ora ao Senhor como um ato de adoração, a gente está tirando os nossos olhos das circunstâncias, tirando os nossos olhos daquilo que foi pesado, daquilo que nos frustrou, daquilo que nos fez doer o coração, daquilo que nos enfraqueceu. E estamos dizendo ao Senhor: eu continuo olhando para o Senhor, eu continuo olhando para ti. É como quando a gente. É muito difícil a gente falar disso sem falar de Pedro, né? Andando sobre as águas. E quando ele olhou para a tempestade, ele começou a afundar. E ali, quando Pedro estava andando sobre a palavra de Deus, sobre nas águas ali, enquanto ele estava olhando para Jesus, aquilo era um ato de adoração. Então, quando você e eu entrarmos no nosso período de adoração, seja no secreto ou seja no coletivo, né, na congregação, ali na igreja, na reunião dos santos, dos filhos, que a gente tenha consciência de que a gente está olhando para Deus e que a gente está dizendo para Deus que só Ele é o Senhor, que o nosso coração o honra, que o nosso coração se mantém fiel a Ele, que o nosso coração espera nele, que todas as nossas expectativas estão voltadas para o Senhor, que nós não estamos com o coração dividido. A gente também vai falar sobre isso lá na frente, mas a Bíblia diz que ao homem que tem o coração dividido, que ele não espere receber nada do Senhor, porque ele está dividindo o coração entre o Senhor e qualquer outra coisa. E essa idolatria, às vezes, pode ser até em relação à dúvida. Não precisa ser em relação a um outro Deus. E eu vou sempre colocar entre aspas, porque só existe um Deus que é o nosso. Esse coração dividido, essa falta de adoração, às vezes pode ser numa dúvida na hora de orar. Pode ser num será que Deus me ama? Será que Deus está comigo? A Bíblia fala que o povo do deserto tentou a Deus muitas vezes, inclusive quando pensou que ele não estava lá, apesar de tudo que ele tinha feito. Então, quando nós entrarmos em oração, é importante que o nosso coração entenda que nós estamos fazendo um ato de adoração a Deus. Independente se nós formos pedir
se nós formos exaltar, se nós formos louvar, elogiar os feitos de Deus, ou se nós formos falar sobre Ele. Independente do que nós formos fazer, seja por intercessão, a gente vai chegar nisso lá na frente. Independente disso, nosso coração tem que estar focado em que nós estamos adorando ao Senhor. Ou seja, nós estamos reconhecendo os atributos de Deus, os atributos do caráter de Deus, bom, fiel, longânimo, poderoso, misericordioso, amoroso, nosso Pai. Quando a gente começa a, a ter convicção do caráter de Deus, verdadeiro, justo, quando a gente começa a ter convicção desse caráter de Deus, então a nossa oração passa a ser uma oração repleta de adoração. Quando nós estamos ali com essa convicção, nada pode dividir o nosso coração. E não adianta, às vezes a gente pode orar 2, 3, 4, 5 horas por dia, mas se o nosso coração estiver dividido, então de fato nós não fizemos uma adoração a Deus no momento da nossa oração. Esse aí era um ponto muito importante que eu queria falar. E é um ponto que leva a outro. Quando a gente entende que a oração é também nós reconhecermos a presença de Deus. Não tem como você adorar aquilo que você não reconhece. Não tem como você adorar uma pessoa que você não reconhece a sua presença. Lá em Hebreus 11:6, né? Muito conhecido o versículo da gente que fala: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Que ele existe e que recompensa aquele que o busca. Nós estamos falando aqui sobre esse entendimento do caráter de Deus e também do entendimento da presença dele. Deus quer nos recompensar. Nós precisamos entender isso. Ele tem prazer em nos dar recompensa, em nos galardoar, em dar para a gente algo que nós fomos buscar nele e não em outra pessoa, e não em uma outra coisa, não na força do nosso próprio braço. Então, quando nós formos orar, nós precisamos também entender que é dar acesso à presença de Deus e reconhecer essa sua presença ali nas nossas vidas. Nós reconhecemos de uma maneira macro, né? Eu reconheço que Deus existe. É uma maneira macro. Mas muitas vezes a gente vai orar e não reconhece a presença de Deus naquele nosso momento, naquele momento individual, naquele nosso secreto. Então, quando nós formos orar para reconhecer a presença de Deus, é também dar tempo para o nosso coração e para a nossa mente, para eles se situarem espiritualmente no que está acontecendo. Muitas vezes a gente bate o joelho no chão e tem gente que já chega com o coração inclinado, já chega predisposto a isso, já chega com o coração derramado e já começa: Senhor, bendito seja o teu nome, Pai, obrigada por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Mas tem gente que chega fazendo isso e ainda não deu tempo para o coração alinhar com o espiritual. Então, quando você for orar, essa é uma dica de experiência própria. Dá tempo para o teu coração se alinhar para o que você está fazendo. Deixa o teu coração entender o que está acontecendo. Fica ali um tempinho em silêncio. Deixa a sua mente entender que você agora parou tudo e foi orar. Isso também é reconhecer a presença de Deus. Quando você parar para orar, você saber que essa presença está ali, que ele foi ficar inclinado para te ouvir, como nós falamos, que você está na sala do trono, que você está diante da presença do teu Pai, diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Dá um tempo para sua mente e o seu coração se alinharem. Quantas vezes a gente fica horas e horas orando de maneira automática, sem a consciência da presença de Deus.
E nessas horas, o louvor também é uma dica muito boa, porque o louvor, um dos papéis do louvor é ministrar o nosso coração para que o nosso coração se alinhe nesse momento espiritual. Então, se você às vezes está com dificuldade de reconhecer essa presença ali no silêncio, ou então assim que você entra no seu lugar secreto, começa a adorar o Senhor com teu louvor. Queremos o teu nome engrandecer. Procura louvores que falem dos atributos de Deus e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. E você vai, confiamos em teu infinito amor. Ah, Nath, mas eu não canto, não importa, é você e Deus. No teu secreto, eu também não canto nada. Só para Deus no meu secreto. E você vai ali, ó, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E quando eu tô no meu secreto, eu canto como? Tudo que Jesus conquistou na cruz é meu direito, é minha herança. Todas as bênçãos de Deus para mim, eu tomo posse, é minha herança. Toda a vida, todo o poder, e eu vou. Tudo que Deus tem para dar, eu abro minha vida para receber. Nada mais me resistirá. Você vai criando em você a consciência da presença. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Bem maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aí quando você chegar sexta-feira na igreja, você vai louvar como? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mas a sua mente já criou a consciência de que ele está em você, de que ele é para você, de que ele é por você, de que é um relacionamento entre você e ele, de que a sua intimidade com ele é particular. E quando você chegar no coletivo, a reunião dos santos, são vários particulares, louvando ao Senhor. Então, nosso Pai vem, o nosso Deus vem, aquele que está em nós aparece. E aí a consciência coletiva da presença de Deus. E se surgir em mim um louvor espontâneo, se aparecer palavras do Espírito Santo no meu coração, eu vou. Se eu estou lá cantando, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Eu começo a render a Deus palavras, Senhor, porque Tu és o poderoso da minha vida. Está sobre o trono de glória, Deus. Ninguém faz o que o Senhor pode fazer. Ninguém é o que o Senhor é. Ninguém tem aquilo que o Senhor tem. Não há vida fora de ti, meu Deus. E a minha alma começa a engrandecer o Senhor espontaneamente. E o meu espírito entra em ação, se movendo dentro de mim. E se eu falar em línguas? E você começa a adorar o Senhor e a reconhecer tua presença. E aí você dá espaço para o Espírito Santo se mover no meio da tua oração. Então é importante que quando a gente ore, a gente entenda que nós estamos fazendo um ato de honra, de reverência, de adoração a Deus. E nós precisamos reconhecer a sua presença. Como você vai reconhecer a presença de Deus se você estiver olhando as circunstâncias, se você estiver preocupado com o que você tem que fazer? E isso é natural da carne, é natural. Mas você tem um espírito, o espírito vivendo dentro de você. E ele ministra o teu espírito para que você subjugue todas essas preocupações, toda essa carne, todas as suas distrações. Quando você for orar, não vá orar preocupado. Primeiro, deixa o teu coração se livrar disso. E não é simplesmente a gente chegando e falando, Senhor, me livra aqui das minhas preocupações. Amém. E aí você começa a orar.
Perceba se o seu coração entrou na sintonia do céu. Gente, quantas experiências eu tive só nesse momento de adoração e de louvor ao Senhor. Quantas vezes eu entrei, esse é para os que creem, tá? Se você não crê, se alimente um pouquinho menos agora. Quantas vezes eu entrei na eternidade e eu fui à presença de Deus pessoalmente no meu espírito, só por causa da minha adoração, antes de começar a falar com Deus qualquer outra coisa. Isso é poderoso, porque você está alinhando o teu coração ao coração de Deus. E você está criando uma escada. Sabe a escada do sonho de Jacó? Que os anjos desciam e subiam. Você está criando uma escada ali, através da presença de Jesus, que fez essa ligação entre o céu e a terra, para que o Espírito Santo ministre a igreja, para que o Espírito Santo ore diante do Pai, para que tudo isso aconteça. Então nós precisamos orar com consciência. Nós precisamos orar sem ser no automático. Quando vocês forem para a igreja sexta-feira orar, não fica bebendo água, não fica olhando para o lado, não fica olhando para o irmão, não fica prestando atenção se alguém falou alguma coisa certa ou errada. Você foca no que está acontecendo ali. Porque se uma pessoa fizer isso, ela vai receber. Mas se a igreja fizer isso, então toda a igreja vai receber. Deus pode estar presente e não se manifestar. A Bíblia diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome dele, ali ele vai estar. Mas às vezes você pode chegar num ambiente e ninguém vê que você chegou, porque não houve manifestação da presença. Então, quando a igreja está em um só coração, perceba lá na sexta-feira, se todos já estão em um só coração, ligados naquele momento que está acontecendo. Então, a manifestação da presença é mais do que certa, ela é inevitável. A igreja se torna irresistível a Deus. Antes de vocês chegarem lá para orar no coletivo, preocupa na oração, no secreto. Primeiro você falou, Senhor, o Senhor é para mim, o Senhor é meu, o Senhor faz em mim, o meu coração é seu, tudo que o Senhor tem é meu e eu sou teu, o Senhor é meu. Quando você chegar lá, o nosso vem. Mas não adianta a gente querer fazer o nosso se o eu não passou primeiro pela oração, se o eu não criou consciência da presença de Deus. Então, quando vocês entrarem lá, quando o louvor estiver cantando, seja no culto de oração, seja nos outros cultos, não fica prestando atenção, não fica de olho aberto, não fica vendo a roupa de quem está cantando no louvor, não fica vendo se teve problema no microfone, se teve microfonia, se ele deu sinal para quem está na mídia. Presta atenção em Deus. Ora ao Senhor. É o seu momento, é o seu ato de adoração, também através do louvor. Quando a palavra chegar, quando a presença se manifestar, teu coração já vai estar sensível a ouvir a voz de Deus. E a palavra do Senhor vai entrar numa terra boa. Quem prepara a terra do nosso coração é o Senhor. Mas quem dá a Ele a terra para Ele trabalhar somos nós. Ele não invade, Ele bate. Nós falamos sobre isso. Então, quando vocês forem orar, entrega a Ele a terra do coração e diz, Senhor, está aqui a terra do meu coração. Prepara ela para que quando a tua palavra venha, ela realmente crie raízes profundas e dê fruto diante da tua presença. A oração é um ato de adoração. E é também a gente reconhecer a presença de Deus. Não só que Ele existe no universo, mas que Ele existe naquele momento ali, em nós, através de nós, no nosso meio. E assim o Espírito Santo vai conseguindo lugar para fluir, não só no teu espírito, na tua alma, dentro de você, mas no coletivo. Esses são os 2 pontos de hoje. Se eu pudesse, eu ficava falando esse assunto aqui o dia todo, mas já vai dar 7 horas. Então, que vocês possam hoje pensar nisso, refletir nisso e pensar em não vou orar se eu não reconhecer a presença de Deus nesse lugar. Amém?
Nath, eu estou aqui na Amém. rua. Glória a Deus, É glória a Deus, exatamente glória isso. a Deus, glória a Deus. É exatamente isso. Eu sinto a Glória a Deus. presença de Deus, eu sinto a presença de Deus aqui com a gente. Eu Muito sei que Ele está bom. respaldando o que a gente está fazendo. Com certeza, Nath. Que Deus abençoe Aleluia. a sua vida. É Amém, amém, exatamente isso. amém, Que Deus te abençoe e te use. amém. E que isso Glória a seja Deus. transformador na vida de cada um que ouça isso. É o Aleluia, desejo do meu aleluia. coração. Que isso é Amém, transformador. Então, Deus amém. abençoe. Eu estava aqui nas nuvens. Eu já estava indo também, se deixasse ia ficar aqui. Glória a É um Deus. assunto Deus muito te maravilhoso. abençoe. Amém, te um Me beijo. permita usar. Glória a Deus. Amém. Glória a Ótimo Deus. dia para vocês. Amém. Amém. Ah, queridos, isso é tão verdadeiro, tão verdadeiro. Quando eu venho para lá, eu sei que Deus não quer que eu chegue para lá. Eu tenho que antes ter um momento com Ele. Porque é exatamente isso que Nath falou. É exatamente isso. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui. E eu quero que vocês sejam muito abençoados. Internalizem isso, entendam isso.